E aí, será que é possível viver sem um bode expiatório? Será que a conduta essencial da mimesis jihadiana é tão essencial assim? Ou há um elemento, como o autor mesmo nos mostra, que permite que a gente consiga fazer uma luta contra nós mesmos? É o que a gente vai falar hoje de modo bem breve, bem rápido, fazendo algumas considerações mais pontuais, mais objetivas. Então se ajeita aí na poltrona, pega a sua pipoca, a sua Coca-Cola e vamos ver o quanto que a gente é podre. Bom, o antropólogo francês já falecido em 2015, René Girard, dedicou a sua escrita e os seus esforços intelectuais, os seus estudos, o que deixou ele extremamente famoso, né? As pessoas chamam ele de Darwin das ciências sociais. Escrevendo sobre teoria mimética, a teoria do desejo mimético. O Girard se coloca como um antropólogo da violência, né? Ele tem o desejo de entender a origem da violência e dos desejos pecaminosos do ser humano, que já tem uma predicação implícita, né? Porque pecado vai fazer um remonte a alguma crença. Mas a gente pode reformular essa frase dizendo que o estudo seria sobre esse desejo, sobre alguns anseios humanos e sobre a origem da violência e de condutas que fazem mal para a sociedade. Não necessariamente precisam ser pecados, mas que são, a grosso modo, nocivas para a convivência social e discursos, tipologias de discursos, emergência de poderes que pouco refletem sobre a realidade das coisas em suas narrativas ou em suas praxes. Bom, mimética vem de mimese, né? Que é a imitação. Então a teoria do René Girard encontrou respaldo na neurociência com a descoberta dos neurônios espelhos. Busca defender que na nossa ação, no nosso pensamento, no nosso desejo, existe uma implicação de imitação. Como ele mesmo disse, nós invejamos alguém e queremos algo desse alguém. Disputamos um objeto desejado com esse alguém. Queremos o seu ser. Queremos roubar o seu ser. E é basicamente isso a teoria mimética em todos os livros dele. Identificar os exercícios imitativos, os esquemas imitativos, que refletem as camadas mais instintivas do ser humano, e com elas explicar alguns elementos da formação axioantropológica, a formação dos valores, dos poderes, das narrativas, dos discursos, das ideologias, todas oriundas do ser humano. E um elemento que ele contempla, e faz isso muito bem, é a análise do padrão das crenças. Os elementos mais constitutivos de crenças de diversos povos que às vezes tiveram contato ou não, mas que são propriamente de cada povo mesmo. E um desses elementos que serve como objeto de contemplação é o fenômeno do sacrifício. Pode ser sacrifício animal ou sacrifício humano. O porquê matar um animal, o porquê matar um humano num rito de crença? Para que isso? Bom, de modo geral, o sacrifício humano, o sacrifício de animal busca... vamos falar só do sacrifício de animal, né, que historicamente aconteceu mais vezes. E tem até hoje. Quando o sujeito faz esse sacrifício, ele está buscando cumprir uma pena. Mas uma pena que não repousa sobre ele, sim sobre o animal sacrificado. Então os seres humanos tinham a ideia de Deus, compreendiam a existência de Deus, um ser muito poderoso, ou de deuses, não precisa ser um deus único, pode ser um conjunto de deuses. E havia uma relação entre esses deuses, o Deus,
e esses humanos. Só que os humanos, eles faziam coisas erradas. Eles cometiam atos ruins, eles matavam, eles roubavam, eles violentavam sexualmente o próximo. Eles eram egoístas, arrogantes, petulantes, prepotentes, né? Pretensiosos, invejosos, vaidosos, né? Levantavam falsos testemunhos e por aí vai. Eram idólatras, né? etc, etc, etc. E Deus então, ou os deuses, se zangavam com esses humanos e portanto os castigavam, como eram criaturas extremamente poderosas, né? Poderes sobre-humanos. A humanidade era condenada a sofrer perjúries e muito castigo dessas divindades, que elas não poderiam se defender contra elas, porque elas eram muito mais poderosas. E recebiam esse castigo por conta dos atos ruins feitos. Então admitia-se que havia atos ruins, que havia uma má conduta, uma má postura, independente de sua origem, mas que realmente acontecia. E os deuses, desgostosos com isso, e não querendo isso para a humanidade, acabavam os castigando violentamente. Aí que entra o sacrifício do animal. Porque o ser humano, quando é castigado desse modo, por esses deuses, né, essa crença daquelas pessoas de outrora, elas estavam pagando com o próprio sangue a responsabilidade dos seus atos. E aí vinha o sacrifício animal. Porque você pegava um animal que não havia feito mal algum, porque não é um sujeito de direito, nem um sujeito de moral, né? É apenas um ser vivo. Sacrificava ele, matava ele. Só que o sangue dele é limpo, do ponto de vista espiritual, porque ele é inocente de qualquer crime. O cara que está sacrificando, não. E o sangue desse animal, o sangue limpo, era oferecido aos deuses, para que os deuses pudessem receber um sangue de alguém, né, como compensação das malicitudes, né, da conduta humana, e em troca ele deixava o ser humano em paz. Por isso que o sacrifício era refeito várias vezes, porque as pessoas não paravam de fazer coisas ruins. Então era preciso haver frequentes sacrifícios para que os deuses sempre ficassem saciados e não castigassem o ser humano. Aí vem o conceito do bode expiatório, né? O cordeiro que é sacrificado, sendo um ser inocente, não cometeu erro algum do que está sendo colocado em pauta no trono das divinas providências, mas que morre no lugar das pessoas. Basicamente isso. E assim a justiça é saciada. Bom, basicamente todas as religiões, elas são religiões constituídas do medo. É o medo de um castigo, faz a adoração e o temor a esse ser que pode castigar, e o sacrifício e os ritos para louvar esse ser poderoso que pode te dizimar num piscar de olhos, e o sacrifício propriamente dito, do bode expiatório, para que esse Deus não te castigue mesmo, independente das coisas ruins que você faz. Porque o sacrifício já foi feito, alguém pagou com sangue a coisa. Então o Deus exige um sacrifício de alguém, e os seres humanos entregam para ele um bode expiatório, para que eles próprios não sejam mesmo sacrificados. Bom, nós temos mania de fazer construções de bode expiatório na nossa vida. A gente tem mania de distorcer a realidade. E aí o fenômeno do bode expiatório ele vira uma coisa da própria condição humana, do pensamento e do desejo humano, que é passado de época para época por esquemas imitativos. Nós temos esse afã de deturpar a realidade para a gente sempre sair como coitado da situação, né? De descarregar nossos medos, nossas raivas, ódios, frustrações em seres inocentes de tudo isso que a gente está passando. E fazer desse ser o bode expiatório, fazer desse ser uma fonte de ira, que ele sofra aquilo que você não quer propriamente sofrer, que ele receba o escárnio de algo que ele não fez e que você fez, mas não quer admitir. Então nós criamos circunstâncias na unidade do real que nos colocam como vítimas, né,
como herdeiros de algo que serve, que é algo que é bom, na medida, né, ao passo que a gente descarrega as mazelas nas costas de quem não tem nada a ver com elas. Porque assim a gente sai como coitado e o coitado sai como vilão. Só que as próprias crenças também têm esse fundamento. E aí o tema central reside se o cristianismo também tem isso. O cristianismo também tem isso. Também tem o bode expiatório. O cristianismo também é uma religião do medo. Só que num sentido diferente. Porque veja, nas outras crenças havia os seres humanos, o bode expiatório e Deus. Onde Deus exigia o sacrifício, o ser humano fornecia o bode expiatório para que o sacrifício fosse cumprido. No cristianismo também tem esses conceitos, mas menos objetos de referência. Então olhe aqui na imagem da sua tela e veja qual que é o Deus do cristianismo. Agora olhe novamente para a sua tela e veja qual que é o bode expiatório do cristianismo. O próprio Deus cristão, o próprio Cristo, se faz bode expiatório. Se faz o cordeiro inocente que ia carregar o pecado de outras pessoas nas costas. Que ia enfrentar a morte eterna no lugar das pessoas. Olha como é que ele inverte a estrutura triangular entre o ser humano, o bode expiatório e Deus. Ele faz uma linha reta entre dois mundos, onde o próprio Deus do cristianismo realiza o próprio sacrifício. Com detalhe, o sacrifício dele não precisa ser repetido várias vezes. É um sacrifício eterno, então vale para a eternidade. Você não precisa voltar de tempos em tempos para fazer a mesma coisa. Ele não tem prazo de validade. Não existe uma exigência maior de sacrifício do que o próprio Deus se sacrificar. E a exigência, já que o bode expiatório implica inveja, arrogância, ganância, ódio e coisas que são consideradas pecados, né, pela crença cristã, o Deus cristão exige que o ser humano pare de fazer o fenômeno do bode expiatório, porque não tem necessidade mais de fazer isso. Toda vez que for feito esse bode expiatório pós o sacrifício de Cristo, é feito por ato deliberado e por algum desejo cruel. Só que ao mesmo tempo o René Girard vai dizer para nós que é inerente que a gente faça isso. A gente tem mania, compulsão por fazer isso. Então como enfrentar algo que é compulsivo com esse tipo de crença? Porque o choque é inevitável. E quando o sujeito percebe isso, ele percebe que ele não pode e ele não precisa, ele não deve mais viver criando bodes expiatórios, ele acaba tendo uma vida amedrontante. Porque é da natureza dele fazer isso, mas o Deus dele diz para não fazer isso, porque ele já fez o que tinha que ser feito. E isso é válido eternamente. Então a pessoa já não pode mais se arrumar uma briga com um vizinho por meio de uma mentira, que é o bode expiatório. A pessoa não pode se reconciliar com seu vizinho também por uma mentira, que é o bode expiatório. Ela tem que transcender as camadas mais instintivas. Ela tem que fortalecer o senso de divindade, os sensus divinitatis. Porque o modo de ação dela agora já não pode mais ser esse inerente. Tem que ser um modo contranatural, que por definição tem que ser mais forte que o modo natural. Então a grande problemática do cristianismo, não o problema do cristianismo, mas o grande desafio que o cristão tem que viver, é conseguir passar a vida inteira sem cometer o fenômeno do bode expiatório. Sem distorcer a realidade em cima de uma mentira. Que ele mesmo faz e ele mesmo acredita. Não. Que configura uma histeria psicológica, psicopatológica.
Porque toda vez que a gente cria um bode expiatório, a gente cospe na cruz de Cristo.